Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, 22 até o 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Os irmãos podem assentar, nós vamos meditar na palavra de Deus aqui nesta noite. O que eu quero falar para os irmãos aqui é sobre os benefícios da morte de Cristo, que são vistos na aceitação do filho pródigo. Esta é uma parábola muito conhecida, é um dos contos mais emocionantes de Jesus Cristo nos evangelhos. E nós não vamos hoje falar aí sobre os maltratos que esta parábola tem sofrido, né? Nos tipos de interpretação erradas ou nas conclusões erradas que as pessoas têm quando elas leem esse texto. O que nós vamos falar aqui é sobre os benefícios da morte de Cristo que são vistos aqui, na aceitação do filho pródigo pelo seu pai. Os irmãos devem saber quais são os benefícios da morte de Cristo. Pelo menos quem participou dos estudos na terça-feira que eu fazia sobre Cristologia, que também estão disponíveis no nosso canal do YouTube, numa playlist lá, chamada Cristologia. Você pode acessar e estudar. São só 56 estudos de 1h30 cada, e você pode então ter um entendimento completo sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. Nós falamos sobre isto lá. Mas os benefícios da morte de Cristo, basicamente, eles são a justificação. Cristo, quando morreu por nós, ele nos trouxe reconciliação, remissão. Cristo nos trouxe redenção. Ele nos trouxe também substituição e propiciação. Nós vamos falar destes benefícios dentro da aceitação do filho pródigo pelo seu pai. Eu não vou falar de toda a história, de toda a parábola, porque os irmãos já conhecem esta parábola. A forma que aquele filho irreverente, audacioso, né, quando pediu ao seu pai a parte que lhe cabia, alguns pais davam sim a sua herança ainda em vida para os seus filhos, como foi o caso de Abraão, né, que repartiu a sua herança entre os seus 2 filhos. E os demais, né, Isaac e Ismael, embora ele considerou Isaac, que era mais novo, como sendo primogênito. Mas isso partia da boa vontade do pai e não da exigência de qualquer filho. Mas este filho da parábola, no verso 12, ele diz para o seu pai: dá-me. Ele ordena para o seu pai que lhe dê. Isto mostra a arrogância de muitas pessoas que acham que podem se aproximar de Deus por seus méritos. Os homens são assim, eles chegam diante de Deus exigindo porque acham que têm méritos diante de Deus. A forma dissoluta com que este filho viveu e consumiu todo o seu dinheiro, né? Alguém já disse corretamente que quando acabou o dinheiro daquele jovem, ele sentiu fome, houve uma fome naquele país, mas na verdade esta fome estava mais dentro de sua vontade dissoluta de continuar gastando, de continuar usufruindo das coisas deste mundo, porque é isso que o pecado faz. O pecado é uma fome insaciável. Não tem como matar a fome do pecado. Ele é um monstro, o pecado é um monstro, que ele só vai piorando. E assim aconteceu com o jovem. Sua decadência, como é normal do pecado, levou este jovem a degraus cada vez mais baixos na sociedade e na sua honra. O contraste daquelas bolotas dos porcos que ele desejou comer e a mesa farta do seu pai o levou a refletir, ainda mais porque em casa a Bíblia diz que tudo que o pai tinha era dele, mas ali, conforme o versículo 16, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dá. Olha a diferença, na casa do pai, tudo que é dele é seu, e lá fora ninguém te dá nada. Então, essa reflexão fez se comparar aos trabalhadores do seu pai, no original, jornaleiro. Um escravo era diferente de um jornaleiro. Um escravo poderia
morar na casa, comer na casa, ser sustentado pelo seu patrão, pelo seu senhor, e ele tinha vários direitos. Um jornaleiro não. Ele era trabalhador de um dia, podia ser mandado embora no outro. E ele se comparou a um dos jornaleiros, seu pai, até inferior a ele. E após essa reflexão, o jovem tomou uma decisão. Versículos 18 ao 20. Nela estava incluída uma frase de arrependimento, quando ele diz: pequei contra o céu e perante ti. O céu aqui é uma substituição da palavra Deus. Pequei contra Deus e perante ti. O verdadeiro arrependimento, ele precisa começar diante de Deus, para depois ir perante os homens. E depois disto, uma frase de reconhecimento da sua indignidade. Ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas esse jovem teve uma surpresa. Quando ele volta para sua casa, não é ele que vai ao encontro do pai. A Bíblia diz que o pai vai ao encontro dele. A Bíblia diz que o pai de longe o avistou, ou seja, o pai estava todos os dias olhando para ver se aquele filho retornava. Será que é hoje? Será que é agora? Mas ele foi lá. E naquele dia, quando o pai viu o seu filho esfarrapado, sujo, mendigo, andarilho, retornando para a sua casa, ele o conheceu. Ele foi ao seu encontro. A palavra diz que não foi o filho, né, que o avistou, mas seu pai. Versículo 20. Foi seu pai que foi movido de íntima compaixão. Foi seu pai que correu. Foi seu pai que o abraçou. Foi seu pai que o beijou. E foi seu pai que lhe deu os privilégios de volta. E é sobre esses privilégios que nós vamos falar nesta noite. Existem vários apontamentos que esses privilégios podem trazer para nós, mas hoje nós vamos ficar só com estes que eu já citei, os benefícios da morte de Cristo na parábola do filho pródigo. Amém? Diga comigo: os benefícios da morte de Cristo na aceitação do filho pródigo. Amém. Primeiro lugar, a melhor roupa. Está aí no versículo 22 que nós lemos. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa fala da justificação. Este é um benefício da morte de Cristo que ele alcançou por nós na cruz do Calvário. Aquele jovem estava em farrapos. Ele nada possuía antes de sair pelo mundo afora. Tudo era do seu pai. Assim também o ímpio aí fora não possui nada, irmãos. Eu vejo crentes com inveja dos ímpios. Eu vejo crentes que falam assim: eu sirvo a Deus e tenho aqui um ninho velho caindo nos pedaços. O outro lá é um ímpio. O carro dele é um Corolla. Ele tem uma empresa que vai de vento em popa e eu nada tenho. Por quê? Por que, Senhor, que o ímpio prospera? Muitas pessoas invejam os ímpios, mas eu quero dizer para você que eles nada têm, como também você nada tem. Tudo pertence ao Pai. Aquele jovem, quando saiu de sua casa, ele não saiu, como diz, a parte que lhe cabia, mas era quem foi que conquistou essa parte? Quem foi que angariou tudo aquilo que foi transformado em dinheiro para entregar na mão daquele jovem para sair e gastar? Foi seu pai, pois tudo pertencia a ele. Então, queridos, tudo que o pecador usufrui lá fora não é dele. Como dizia Cornelius Van Til, o ímpio é uma criança que senta no colo do pai, desfruta do seu colo e estapeia o seu rosto. E quantas vezes usamos para o desfrute do pecado? Paulo disse em Romanos 6,13, na King James atualizada: tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, antes consagrai-vos a Deus como quem foste levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Infelizmente nós temos visto pessoas entregando o seu corpo, os membros do seu corpo para o pecado, desagradando ao Pai, assim como fez este jovem. Quando aquele jovem volta para o seu pai, as suas vestes representam o seu pecado. Ele está em farrapos. Suas vestes, elas estão rasgadas, sujas.
estão indignas da sua posição original. Assim foi com Adão lá no jardim e com cada um de nós. Ficamos em uma posição indigna da nossa posição original. Porém, o pai ordena que lhe deem a melhor roupa. Esse filho que antes dizia para o pai no verso 12, dá-me. Agora ele diz no verso 19, faze-me, torna-me como um dos teus jornaleiros. Ele muda a sua percepção. Como arrogante ele acha que merece, mas agora humilhado ele reconhece que nem como um jornaleiro ele deve ser chamado diante do seu pai. Mas o pai não deixa ele falar. Ele ensaiou uma frase para falar com seu pai. Ele diz assim, eu vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, considera-me pelo menos como um dos teus jornaleiros. Então, quando ele começa a falar esta frase com seu pai, o pai não deixa ele terminar a frase. Ele diz, pai, pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai então cala a boca dele, não quer ouvir nada daquilo. Tragam a melhor roupa. Não deixou ele encerrar dizendo, considera-me como seu jornaleiro. Não, aqui você tem roupa, meu filho. Aqui você tem a melhor roupa. Eis aqui o sinal da reconciliação, da justificação. Eis aqui porque o Pai também nos vestiu com a melhor roupa, que é a justiça de Cristo Jesus, que foi colocada sobre nós. Enquanto Ele, Cristo, carregou os trapos da nossa iniquidade sobre si lá na cruz do Calvário. As vestes de pecado que estavam sobre nós, que nos denunciavam, que mostravam para nós que éramos mendigos, extremamente abandonados na sarjeta do pecado deste mundo, Cristo tomou sobre si na cruz do Calvário. As nossas vestes de pecado eram as marcas da nossa pobreza espiritual. Os farrapos com que nos vestíamos mostravam a nossa situação. Este filho, lá no versículo 15, algumas versões dizem que ele se agregou a uma das pessoas daquela cidade para querer um trabalho. O termo agregar significa ficar na cola. Ele estava na cola de alguém querendo que concedesse algum emprego, mas este alguém lhe considera o mais indigno de todos, cuidar de porcos. Um judeu cuidar de porcos era considerado maldito. E eu digo para você, meu filho, minha filha, o mundo não tem dó de ninguém. O diabo não tem dó de ninguém. O diabo não gosta nem de quem é satanista. Tem gente que acha, não, tem gente que serve a Satanás, o diabo gosta dele. Não! Não existe esta palavra no coração de Satanás, gostar. Isso foi retirado dele quando ele se rebelou contra Deus. O diabo odeia tudo e a todos. O papel dele é humilhar, é desonrar e destruir. Mas em Cristo Jesus, as nossas vestes de derrota foram retiradas e foram substituídas por vestes de vitória. Uma vez justificado, agora já não há mais condenação para aquele que está em Cristo, e ninguém pode mais nos acusar, e nem pode mais nos condenar, como diz Romanos 8, 1, 33 e 34, nós estamos vestidos com a melhor roupa. Segundo benefício da morte de Cristo, visto o anel no dedo, significa reconciliação e remissão. Embora o anel fale de autoridade naquela casa, nada mais claro do que este sinal de reconciliação com seu Pai. Esse aspecto da morte de Cristo está registrado em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados sobre o mundo, sobre os reconciliados, mas sim sobre o reconciliador. A reconciliação, ela diz respeito a unir novamente aquilo que estava em comunhão, partes que foram desligadas. Não foi Deus que ofendeu o homem, foi o contrário. Não foi aquele pai que ofendera o seu filho, e sim o contrário. E uma vez Deus ofendido, não pode manter comunhão com aquele que o ofendeu. Há um desligamento natural, queridos. É o pecado que rompe a relação com o santo. Porém, devemos entender que isso primeiro aconteceu com Adão lá no Éden. Quando Adão ofendeu a Deus, todos nós também ofendemos. As ofensas que hoje nós fazemos contra Deus
na verdade, são frutos inevitáveis da condição pecadora em que nascemos. Mas na obra reconciliadora de Cristo, aleluia, Ele desfez esta inimizade, e Ele satisfez as exigências justas de Deus, que seriam cobradas de nós, e agora nos coloca de volta na comunhão com Deus. Como já nos tornou agora aceitáveis a Deus, que é propiciação. A palavra propiciação significa isso, tornar alguém aceitável. Agora Deus se torna favorável a nós e nos aceita em sua presença. Paulo diz que esta reconciliação foi feita enquanto éramos pecadores, Romanos 5,10, aleluia! Deus não ficou à espera dos pecadores, antes providenciou o seu Filho para fazer esta religação da comunhão perdida. E aqui entra o segundo benefício junto com este. Junto com o benefício da reconciliação, que é refazer esta aliança, está o benefício da remissão. O que significa a palavra remissão? Remissão é perdão. Perdão dos pecados. Com a dívida paga, agora não devemos mais nada a Deus. O anel aponta para isto, uma aliança que jamais se quebrará. Sabemos que esta aliança Deus fez com Jesus, seu Filho impecável, e nos incluiu nela. Nós somos apenas participantes, herdeiros, mas não tem a ver com a nossa fidelidade, e sim, única e exclusivamente com a fidelidade de Cristo. Porque só Ele foi o único homem que agradou a Deus, desde o dia que nasceu até o dia que morreu. Terceiro benefício da morte de Cristo na aceitação do Filho pródigo: as sandálias nos pés. Sandália nos pés fala de redenção. O que significa a palavra redenção? Redenção significa pagamento, resgate. Era uma palavra utilizada naquela época de Jesus para dizer que comprou um escravo. Comprou para si, então ele faz do escravo o que ele quiser. Na antiguidade, os escravos andavam o quê? Descalços. Os livres andavam calçados. Havia um antigo hino dos escravos que dizia o seguinte: até que todos tenhamos sapatos. Todas essas três apresentações ao filho pródigo, tudo isso que mostra a sua aceitação em casa como perdoado, como filho, com autoridade restituída e livre, mostra que nós também éramos escravos do pecado, como disse Jesus em João 8,34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas, agora, nós fomos libertos do pecado quando o Filho de Deus proclamou a nós a sua verdade. João 8,32, conhecereis a verdade o libertará. E o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra redenção é diferente de remissão. Remissão fala do perdão de Deus. E redenção fala do pagamento de Jesus. Redenção fala do pagamento. Deus não só perdoa, como cobra o preço. Presta atenção nisso, irmão. Eu e você, como pecadores diante de Deus, Deus olha e fala assim: posso perdoar, mas tem um preço. Tem que pagar o preço. Todo ser humano nasce em débito com Deus. Esta é a verdade bíblica. De fato, nascemos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1, e por natureza filhos da ira de Deus, versículo 3. Mas para não ser devedor a Deus, nós teríamos que ter nascido sem pecado e viver nossa vida sem pecado também. Mas uma vez que nascemos em Adão, já nascemos devendo a Deus, em débito diante de Deus, e além disso, acumulamos pecado sobre pecado em nossa vida terrena. Alguém disse uma vez para o pastor Paul Washer, e disse para ele: o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Por que o pecado de Adão é atribuído a mim? E o pastor Paul Washer respondeu para ele: Adão pecou só uma vez. E você? Você está reclamando do pecado de Adão? Quantos que você já cometeu? Para que Deus atribuísse a falta de Adão a nós foi um pecado, porque ele era o nosso representante e ele falhou nessa representação. Se você reclama de Deus porque o pecado de Adão é imputado a você, você está dizendo para Deus que você era melhor que Adão e que Deus devia ter posto você no Éden e não Adão. Deus errou ao colocar Adão e não você, porque você seria melhor.
Mas eu digo para os irmãos, Adão era o melhor do homem. E o melhor do homem resulta em queda. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas não só a morte física, a morte também eterna. Adão sofreu uma morte espiritual na hora, separado da comunhão com Deus. Segundo, ele foi sofrendo a morte de suas células, um homem que não envelhecia. Um homem que não ficava doente. Agora começa a olhar a sua imagem no reflexo de um lago qualquer e vê que ele está se enrugando, seus cabelos embranquecendo, e ele ficando mais cansado, coisa que não acontecia. Suas células estão morrendo, até que finalmente ele morreria fisicamente. Porque a palavra hebraica diz assim: no dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. Vai ser gradativo. E Adão só não morreu a morte eterna, sabe por quê? Porque houve um pagamento, houve um resgate, houve uma redenção. Deus foi lá no jardim e clamou: Adão, onde você está? E ele estava escondido, irmãos, entre os arbustos daquele jardim, sabe? Com a sua nudez e da sua esposa, tentada esconder com folhas de figueira. Mas o sol ia bater, ia murchar, secar aquelas folhas, ele ia ficar novamente tentando providenciar um remédio, um pagamento, alguma coisa para esconder sua nudez de Deus. E Deus falou assim: vem aqui, deixa eu providenciar isso para vocês. Pegou um animal, matou o animal, Deus matou o animal. Falou: está vendo isso aqui, Adão? Era para você estar morrendo aqui, mas esse animal está morrendo no seu lugar. Arrancou a pele daquele animal, costurou roupas, cobriu Adão e cobriu sua esposa. Isso é pagamento. Alguém tinha que morrer. E Deus falou: que não seja Adão, outro morra no seu lugar. E morreu um animal e cobriu Adão com as suas vestes. Quando Deus olha para nós, Ele diz: eu posso perdoar, mas alguém tem que morrer. É você? Sou eu? Não. Ele providenciou não um animal, mas o filho dele, na cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar e tirar as suas vestes de justiça e colocar sobre todo aquele que nele crê. Vejamos algumas verdades sobre a redenção. Primeiro, Paulo diz que redenção, que é o pagamento, foi feita pelo sangue de Jesus. Efésios 1:7, Colossenses 1:14. Pedro diz que não foi com coisas preciosas, ouro, prata, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas como pelo sangue de um cordeiro precioso, que é o sangue de Cristo. 1 de Pedro 1:18 e 19. O autor aos Hebreus diz que a redenção obtida por Cristo em nosso lugar, ela foi eterna. Hebreus 9:12, não devemos mais nada para Deus. A redenção é aplicada em nós pela graça de Deus. Nós não temos parte neste pagamento. Romanos 3:24. E para nos resgatar, Cristo teve que se fazer maldição em nosso lugar. O preço não é engraçado, não, irmãos. O preço não é engraçado. Custou vida, e vida inocente. Jesus não estava na cruz fazendo um papel de herói, de mártir, não. Ele estava lá se tornando maldição no lugar dos malditos, para que os malditos que nele creem sejam tornados bênção junto com ele. Assim, o escravo foi comprado. Para que o escravo fosse libertado de um senhor, era necessário que um novo proprietário pagasse um certo valor por ele. Então ele deixava de ser daquele senhor e passava a ser daquele que o resgatou. Assim também, Romanos 6:18 e 22, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Hoje não andamos mais descalços, irmãos, pois o sangue de Jesus foi suficiente e eficiente para nos tirar da condição de escravos e nos tornarem filhos de Deus. Romanos 8:15, Gálatas 4, de 4 a 7. Quarto benefício da morte de Cristo na aceitação do filho pródigo. Nós já vimos a roupa, nós já vimos o anel. A roupa é a justificação. Nós vimos que o anel é a aceitação de Deus, a aceitação do Pai. É esta reconciliação,
é o perdão, é trazer de volta. Anel fala de aliança. Nós vimos agora também as sandálias, que pertencem a filhos e não escravos. Escravo não tem sandália, anda descalço. E em último lugar, o banquete. O banquete fala da substituição e da propiciação. São dois benefícios da morte de Cristo: substituição e propiciação. O banquete naquela época era oferecido para convidados e ocasiões especiais. Quando o pai dele ordena, no versículo 23, diz assim: e trazei o bezerro cevado. Ele usa o artigo definido o bezerro cevado. Era um bezerro específico, não era qualquer um. Era o bezerro que estava preparado para aquele momento. Isso significa que aquele animal já estava sendo preparado para aquela ocasião. Seu pai sabia que o seu filho voltaria e o bezerro já estava preparado para quando ele voltasse, só engordando para a hora da matança. Por isso ele diz, o bezerro. Os servos dele sabiam qual era o bezerro que estava à espera da volta do seu filho. Ele não diz, tragam um bezerro, não, tragam o bezerro cevado, engordado, aquele que eu separei para esta ocasião do retorno do meu filho. Aleluia! Jesus Cristo também é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O Pai já o havia preparado para ser o sacrifício que iria ser entregue por cada um de nós. Assim como aquele pai deu o bezerro que já vinha sendo cevado por causa do seu filho, também o Pai Celestial nos deu o seu Filho que já estava reservado para morrer por nós desde a eternidade. Jesus estava sendo engordado, Jesus estava sendo cevado, engordado para ir para a cruz em nosso lugar. Isso é substituição. Hoje você pode participar do banquete de Deus só porque Jesus Cristo te substituiu. Mas também o banquete fala da propiciação, não só da substituição. O que é propiciação? Propiciação é tornar propício, é tornar aceitável, é tornar alguém favorável diante daquele com quem você estava em desfavor. Na expiação, na morte de Cristo, Ele nos tornou aceitáveis diante de Deus. Isto se deu porque a ira de Deus, que era para cair sobre nós, ela caiu sobre Cristo na cruz e foi totalmente satisfeita sobre o seu Filho. Jesus não só aplacou a ira de Deus, como muitas pessoas falam. Jesus não só aplacou, as pessoas dizem, Jesus aplacou a ira de Deus. Não, Jesus, Ele mais do que aplacar a ira, Ele satisfez a ira de Deus. Aplacar é ficar na frente para defender. Não, não bate nele não, bate em mim. Não, Jesus não só nos defendeu da ira de Deus, como Ele foi lá e satisfez a ira de Deus. Alguém que entra em sua frente para te defender de outro que quer te bater, aquele outro que quer te bater ainda continua com raiva de você, embora ele tenha batido no outro que entrou na frente. Mas quando ele paga, quando ele satisfaz, aquele outro que queria te bater passa a te amar. Por isso Jesus satisfez a ira de Deus. É por isso que Deus te ama. Deus não te ama porque você é bonitinho, porque você tem isso, tem privilégio, nada. Ele te ama porque Cristo Jesus pagou a ira que ia cair sobre você. Jesus pagou de tal forma, satisfez de tal forma, que Ele trocou a ira de Deus pelo amor de Deus sobre sua vida. Aqui estão os 4 benefícios da morte de Cristo. Na verdade são 6 benefícios, da morte de Cristo, mas nesses 4 pontos que nós separamos aqui nos versículos 22 e 23.
Todos estes símbolos falam de restaurar o filho pródigo à sua posição de filho. Ele já era filho. Ele não deixou de ser filho porque ele foi lá para outro país gastar tudo que era do seu pai. Não era a porção que ele achou que tinha? Não gastou tudo lá? E por que quando ele voltou ele tinha tudo de novo? Porque é filho. Se não fosse filho, o pai ia dizer para ele assim, se vira, o que era seu eu já tinha te dado. Mas não, ele retorna lá, já tem um boi gordo esperando por ele, já tem roupas novas esperando por ele, já tem anel, já tem sandálias, já tem toda a restituição de um filho que agora vai ser restaurado a sua posição. Ainda que ele mesmo tenha jogado toda esta posição fora. Mas Deus fala assim, você jogou fora porque você não sabe o que você é. Você não sabe quem você é. Meu filho, minha filha, eu vou te dizer uma coisa. Se você for filho e filha de Deus, não adianta. Você vai voltar. Nem que seja aos farrapos, mas você vai voltar. E saiba que Deus não vai deixar nem você falar nada. Ele vai te cobrir com as vestes de Cristo. Ele vai te dar a posição de filho com anel no seu dedo. Restaurar sua comunhão com Ele. Ele vai, sim, colocar calçados em seus pés para dizer você é livre, está pago, o preço da redenção foi pago. E finalmente Ele vai te dar um banquete, não só aqui entre os irmãos, mas lá na glória celestial, quando o Senhor Jesus Cristo preparar diante de nós, diante dos patriarcas, diante dos apóstolos e profetas, e dizer, eles estão à mesa, e eu mesmo me cingirei e os servirei. Estes símbolos também nos lembram da ordem dos salutes, né? As vestes nos lembram a justificação, o anel, a adoção de filhos, as sandálias, a santificação, porque vamos caminhar nesta vida calçados na santificação, e o banquete nos lembra da glorificação, da comunhão que nós teremos com Ele. Esses apontamentos para alguns processos da salvação nos mostram a plena verdade daquelas 3 parábolas. A primeira parábola foi da ovelha perdida, e quando o pastor encontra ela, ele volta dizendo o quê? Achei minha ovelha perdida. A segunda parábola é da moeda perdida. A mulher varre a casa, procura, ilumina, faz um monte de coisa, e sai na rua e diz para as suas vizinhas, achei a moeda perdida. E esta parábola fala de 2 filhos, um que se perdeu, e lá fora, o pai olhava todos os dias, mas sabendo, ele é filho, ele volta, ele é da minha casa. E quando ele volta, o pai diz para todos, estava perdido e foi achado. Aqui também tem símbolos da tulipe, né? Os 5 pontos do calvinismo. Letra T, depravação total. O filho foi totalmente depravado. Letra U, eleição incondicional. Sua eleição não dependia do que ele ia fazer, mas incondicionalmente ele já era filho. Letra L, expiação limitada. O bezerro cevado morreu por ele, não por outros que não eram filhos, ainda que tenham participado da festa. 4, graça irresistível. A reflexão daquele homem, lá no meio dos porcos, mostra que ele não pôde resistir à graça e o amor do Pai. E finalmente a perseverança dos santos. Letra P. O anel que foi colocado em seu dedo dizia para ele, isso nunca se quebrará, você será meu filho para sempre. Você é propriedade de Deus. Você pode até se perder, mas você não pode ficar perdido. Não pode. Assim como a ovelha, ele deixa as 99 no deserto e vai em busca de você. Só voltará quando tiver te encontrado. Quando tiver te colocado nos ombros. Assim como a moeda, ele varrerá a casa, iluminará os cantos do teu coração e procurará diligentemente até te encontrar. E assim como este filho, ele esperará até que você volte. E então você vai vir à festa que já estava preparada, mesmo antes de você se arrepender.
relembrando como tudo começou, quando ao seu pai querido abandonou, resolveu partir. Sua parte na fazenda recebeu, sua herança, tudo aquilo que era seu. E ao se despedir, a tristeza tomou conta do seu lar. O seu pai sentiu ao vê-lo se ausentar, quem sabe até chorou. Mas a sua esperança não morreu. Com certeza o seu filho se perdeu, porém não será o último adeus. Com dinheiro a amizade não faltou, mas os recursos pouco a pouco se acabou. Começou então a mendigar o pão, e difícil ficou a situação. Seus amigos recusaram ajudar, quando a fome chegou àquele lugar. Sempre foi assim, e assim será. As pessoas só são suas amigas quando você tem recursos. Mas quando te faltam os recursos, você só tem um pai, que é Deus, e que Ele está em busca de você. E a porcos começou a apacentar. Nesta hora ele lembrou-se do seu lar, seu querido pai, onde havia abundância de pão. E então chegou a sábia decisão: eu vou voltar. Eu pequei contra o céu perante ti, sei que não sou digno de estar aqui. E agiu assim. O seu pai de longe o reconheceu, o seu filho estava morto e reviveu. Feliz o abraçou e o recebeu. Mandou colocar anel em sua mão, roupa nova para o seu filho se trajar, como símbolo de reconciliação, aliança que jamais se desfará. Mata o bezerro que eu separei, e aos amigos manda todos convidar. Sempre foi assim, e assim será. Sempre foi assim, e assim será. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.